Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Sinto-me sempre honrado de estar meditando, estudando a respeito da palavra de Deus, principalmente com vocês, irmãos amados. E hoje nós vamos falar sobre uma carta de um irmão amado nosso, do apóstolo Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses. Carta muito importante, muito importante. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em 2 Tessalonicenses, deixar marcadinho aí, são apenas 3 capítulos, e vamos orar juntos, começar, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que estamos estudando a Tua Palavra, muito obrigado pelas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que traz o ensinamento e o conforto aos nossos corações, aguardando assim a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco nesta manhã, neste estudo, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar a falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós precisamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e os irmãos vão começar a entender do início desta igreja de Tessalônica. Eu vou ler para os irmãos Atos 17, a partir do verso 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, já uma sinagoga, mesmo lá em Tessalônica, onde os judeus se reuniam. Segundo o seu costume, o costume de Paulo, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, lá na sinagoga, com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que Paulo, ele vai a Tessalônica, uma cidade importante da Europa, uma cidade importante, já naquela época, com 200 mil habitantes, e hoje essa mesma cidade existe hoje, com 300 mil habitantes, cidade no tempo nosso, tempo moderno. Então naquela época, imagina, com 200 mil habitantes, uma grande cidade, uma metrópole importante para o processo. E Paulo então, o que ele faz? Ele é estrategista, ele passa por algumas cidades e vai direto a Tessalônica, abrir então essa nova igreja. E o mais importante também, interessante que eu acho, nesse capítulo 17 de Atos, é que ele fica apenas 3 semanas. E nessas 3 semanas, ele monta uma igreja, trabalha nessa igreja, ganha pessoas para Cristo, e ele utiliza o quê? As sinagogas. Por que Paulo utiliza a sinagoga antes de falar de Cristo? Porque a sinagoga, as pessoas de costumes judeus, ou até os gregos que estavam ali convertidos ao judaísmo, sabiam sobre os profetas, sabiam sobre o Messias que viria, conhecia a escritura sagrada da época, o Velho Testamento, chamado Velho Testamento, conhecia a história dos profetas, e então, irmãos, era mais fácil pregar para eles, falando que o Cristo, o Messias, que lá os profetas falavam, era o Messias que ele estava falando, o Cristo, que foi morto e ressuscitou. E foi uma luta muito grande, irmãos. Por quê? Porque eles não criam na ressurreição do corpo. Eles sabiam que a alma iria para Deus, voltava para Deus, mas não acreditava que teria ressurreição de corpo. E isso foi uma luta muito grande da igreja ali no início em Tessalônica. Bom, então Paulo vai a Tessalônica direto, uma cidade importante. Paulo procura a sinagoga, onde as pessoas já conheciam a respeito do Messias, e Paulo então prega, e muitas pessoas, não poucas mulheres da alta sociedade, se convertem ao Senhor, a Jesus, e ali então começa a nossa igreja em Tessalônica. Bom, e aí, meus irmãos, a gente parte para o estudo. Vamos lá, a cidade de Tessalônica. A cidade recebeu inicialmente o nome, ela tinha o nome de Terma, porque era uma cidade que tinha muitas termas, né? Muitas fontes termais na região, por isso que ela recebe esse nome.
Em 315 a.C., seu nome foi mudado para Tessalônica, em homenagem a uma meia-irmã de Alexandre o Grande. Então é mudado o nome para Tessalônica. Isso 315 anos antes de Cristo, né? No tempo de Paulo, Tessalônica era a capital de uma província romana, lá da Macedônia. Muito importante essa província. Próximo de Acaia, que capital era Corinto, né? Paulo então abre essa igreja em Tessalônica, né? Devido a uma localização privilegiada, que era um local de muita gente, a economia era fantástica, né? Paulo então dá início a essa igreja visando a estratégia de uma população muito grande, onde passavam muitas pessoas de outras cidades e que poderiam distribuir esse evangelho. E ainda mais em conta que a cidade é uma cidade rica, muito rica na época, né? Tessalônica, diz os estudiosos, que é uma das poucas cidades que restaram naquela época, que hoje estão aí com a base mais ou menos de 300 mil habitantes. Bom, como esboço de introdução do nosso estudo de hoje, meus irmãos, no capítulo 1, verso 3 a 12, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por essa causa nós gloriamos em vocês. Por essa causa nós gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de vocês que sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então era conhecido, tanto lá em Jerusalém, quanto em Corinto, em toda a região, as pessoas falavam dos crentes de Tessalônica, pela perseverança mediante a fé, mediante as perseguições deles também, né? E ele fala assim, não sei se é justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhe causam tribulações e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Então Deus deixa aí, né? O Senhor deixa para eles aí o quê? Uma certeza que Deus está presente, está vendo isso tudo. Então Paulo começa a glorificar a Deus, mas a mostrar para eles da importância deles. Começa a escrever uma carta, né? O início da carta com muitos elogios para ele. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo cita Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, que estavam com ele ali. Então ele cita para que os irmãos saibam que esses irmãos que depois iriam lá visitá-los estavam com Paulo no momento desta carta, né? A igreja de Tessalonicense e a segunda vinda de Cristo. Paulo começa a entrar num tema, porque ele escreve a primeira carta e logo em seguida, poucos meses depois, ele precisa escrever uma segunda carta, que está aqui destacando na carta segunda Tessalonicense, que as pessoas existiam malfazeres, ou seja, pessoas falsas, falsos crentes dentro da igreja, falsos líderes, dizendo o seguinte: não, essa tribulação, Cristo já voltou, o Messias já veio, não vai vir não. Então enganando ao povo, distorcendo a palavra de Deus em relação à escatologia, a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Então Paulo precisava reafirmar a questão bíblica correta para aqueles irmãos que estavam alguns sendo enganados, né? E também os eventos que deveriam preceder na segunda vinda de Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 17, Paulo descreve orientando nessa carta a respeito da segunda vinda de Cristo. Depois, em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 15, ele faz exortação éticas e práticas à luz da segunda vinda do Senhor Jesus. Deixa tudo muito bem claro. E no capítulo 3, de 16 a 18, Paulo então faz a saudação final dessa carta. Uma carta muito importante, irmão, muito importante a respeito desta vinda de Cristo. Bom,
Novamente, Paulo faz elogios no início da carta, né, em relação à fé da igreja, o amor, a firmeza dos irmãos em meio a tanta perseguição e tribulação. Paulo começa a carta afirmando isso para eles. A tribulação pode tê-lo feito pensar que já se tratava da grande tribulação falada por Daniel, por Isaías, pelos profetas, próprio Jesus, a respeito da volta de Cristo. E isso, irmãos, quando os falsos mestres começaram a falar sobre isso, deixou a cabeça deles meio confusas. Por quê? Nós estamos passando perseguição, uma tribulação tremenda. E os profetas falaram nisso. Realmente, será que Cristo já veio na segunda vez? Bom, também fala o espaço de tempo que separa essas duas epístolas muito pequeno, devido à preocupação de Paulo. Chega-se notícia que estava havendo esses ensinamentos errados na igreja. E Paulo então pega e escreve de novo para eles. Período, diz os estudiosos da Bíblia, os teólogos, que foi menor que um ano, talvez 6 meses. Isso ocorreu, meus irmãos, porque a comunidade local não assimilou bem, corretamente, as orientações da primeira carta de Paulo. Paulo escreve a primeira carta. Paulo foi bem informal na primeira carta. Se os irmãos lerem direitinho, com atenção, vão ver que ele foi bem tranquilo, né? Principalmente em relação à volta de Cristo, foi bem tranquilo. Mas depois ele teve que reafirmar mais formal, com maior formalidade, né? Havia, nesse tempo, nas igrejas, falsos mestres. Eles ensinavam a dizer, insistiam em dizer que eles estavam passando a grande tribulação e que o Senhor Jesus Cristo já tinha chegado de volta, mentindo, enganando, né, os irmãos. Então Paulo teria que fazer o quê? Paulo, nessa segunda carta, Paulo quer reafirmar o que ele falou na primeira carta. Bom, a igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros, sobre volta de Jesus, sobre o Apocalipse. Por isso, Paulo escreve 2 Tessalonicenses, que é o segundo volume, né, do manual de fé escrito na igreja de Tessalônica. A gente considera essas duas cartas um manual de fé e prática para os irmãos de Tessalônica. E nessa segunda carta, Paulo vem reafirmar, recolocar as orientações que ele tinha falado na primeira carta. Bom, a primeira carta, o que ele fala na primeira carta? Ele escreve, certamente, o homem, Jesus Cristo, ele vai voltar. Na primeira carta ele fala isso, certamente o meu Senhor vai voltar. Na segunda carta, o que Paulo diz, irmãos? Trabalhe e espere até que ele venha. O que aconteceu na ocasião? Se ele já está aí, vai salvar a gente, não precisa trabalhar. Não precisa mais pregar o Evangelho. Se ele vai voltar, está voltando, para que juntar tesouro na terra, não é verdade? Vamos ficar à vontade. E Paulo falava, não seja pesado para o teu irmão, você tem que trabalhar. Olha, quem não trabalha não come. Paulo era bem incisivo no que ele falava. Mas tinha os irmãos lá que queriam ficar de braços cruzados, porque se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Então Paulo escreve sobre isso. A segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes, irmãos. Paz dos irmãos, 318 vezes, somente no Novo Testamento. Em 260 capítulos do Novo Testamento, fala sobre a volta de Cristo, é mencionado. Então, é bem enfatizado o fator Cristo voltar, para buscar a gente, né? Nessa exortação dele, nessas exortações práticas de fé e ética, a ênfase nesse capítulo está sobre o trabalho. Bom, não devemos usar a expectativa da segunda vinda de Cristo, diz Paulo, como desculpa de preguiça, de ociosidade, de negligência, de cruzar os braços e ficar comendo as custas de um e de outro, porque Jesus vem e eu não vou trabalhar. Existe nesse ponto o risco de adotarmos posições extremas, de um lado ou de outro. Por exemplo, viver como se Cristo não fosse voltar. Não, Cristo não vai voltar agora não. Ou viver como se ele fosse voltar imediatamente e desequilibrar tudo. É necessário que tenhamos uma postura equilibrada, conjugando fé, trabalho e vigilância. O que quer dizer isso? Eu preciso esperar o Senhor como um ladrão, que vai chegar de repente, como nos dias de Noé, como disse o Senhor Jesus. Não, amigo, você vai trabalhar, você vai... O que a Bíblia diz? Uns casavam, se davam em casamento, não era que eram pessoas más, não. É que estava vivendo uma vida normal, todo mundo vivendo uma vida normal. Só tem um porém, uma vida normal, sem colocar Deus no negócio. Ele não está dizendo que as pessoas que viviam casando, dando esse casamento, trabalhando, fazendo aquilo outro, estavam erradas diante da comunidade, da sociedade. Não. O que ele quer dizer é o seguinte: como essas pessoas estão se portando hoje,
sem saber quando e que hora o Senhor Jesus volta. Então, quando o Senhor Jesus voltar, volta como ladrão, que ninguém sabe a hora, o dia. De repente você vai sair para trabalhar de manhã, Jesus voltou. Boa, as trombetas tocaram. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Não descansado, já sou salvo mesmo, a hora que ele voltar, voltou. Não, precisamos trabalhar firme na obra, como ele fosse levar mais 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos voltando. Precisamos conquistar lá a colheita, fazer a colheita. Mas precisamos ser vigilantes natural, como crentes naturais. Ou seja, se o Senhor voltar para mim hoje, amém. Se voltar para os irmãos, amém. Não tenho que estar preocupado qual é o dia, para nesse dia eu vou me santificar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Foi isso que o Senhor falou? Então, viver como se ele voltasse imediatamente é importante. Mas que você esteja trabalhando. Não vamos perder noite de sono, irmãos. Ai, meu Deus. Fazer conta no papel para ver quando o Senhor Jesus vai voltar, para eu estar preparado para voltar. Não. Nem pensar. Precisamos ser crentes fiéis ao Senhor, e a hora que Ele voltar, Ele vai levar a gente. Mas por enquanto o Senhor não vem, vamos trabalhar, tanto fisicamente para alimentar a família, não ser pesado a ninguém, como trabalhar no Evangelho, na lavoura de Deus. Bom, a visão panorâmica do livro. Essa faz parte do grupo de epístola eclesiástica, né? Epístola escrita, carta escrita para a igreja. Quem o autor? Paulo, ele assina a carta. A data, mais ou menos 51, 52 depois de Cristo. O local ele escreve em Corinto, na segunda viagem missionária, ele escreve em Corinto. Ele está escrevendo na cidade de Corinto, que é a capital da Gaia. Da Gaia, né? O alvo para os crentes de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. E a expressão chave dessa carta é o dia do Senhor, é a volta de Jesus. Não é verdade? Bom, a visão panorâmica do livro, 2 Tessalonicenses, em uma sentença. Vamos dizer o que o escritor fala. Paulo continua a encorajar a igreja de Tessalônica em face aos sofrimentos presentes, tribulação, perseguição, exorta os crentes locais em relação à deturpação sobre a volta de Cristo. É uma orientação. Calma, irmãos. Calma, porque não é nada disso que vocês estão falando aí. Se esqueceram das orientações que eu dei a vocês? Esqueceram? Ele está falando dessas orientações de 3 sábados. Lembra lá em Atos 17 que nós falamos? Ele está falando de 3 sábados que ele ficou na sinagoga pregando. Foi uma revolução. O Espírito Santo estava no negócio. Não adianta você pregar, falar e acontecer se não tiver Espírito Santo. Paulo cheio do Espírito Santo. Cheio. Ele vai 3 sábados, meus irmãos, na sinagoga. E se converte muita gente. E ele está lembrando agora aqui de quando fundou a igreja, do que ele falou. Vocês já esqueceram do que eu falei para vocês? Vocês já esqueceram? Não é difícil perceber que as 2 epístolas são praticamente similares. Pelo menos 30% da primeira está na segunda. Aproximadamente 1/3, né, da primeira está escrito na segunda. Paulo, na segunda, Paulo é mais formal, mais objetivo que a primeira carta. Precisava ser mais incisivo por causa dos falsos mestres, né? Isso é explicado pela circunstância um pouco mais conturbada daquele momento. Estava um momento tenso de alguns irmãos que estavam saindo do caminho da cruz por causa dos falsos mestres. Foi uma dificuldade muito grande, irmão, porque eles eram filosoficamente diferentes dos judeus. Eles acreditavam assim um monte de deuses, né? Era difícil, eles não criam em ressurreição. Então, para confundir a mente deles, até dos convertidos, era fácil. Então os falsos mestres se aproveitavam disso. Bom, conteúdo da carta é o problema escatológico da igreja. A segunda epístola de Tessalonicenses apresenta também o tema da segunda vinda de Deus, de Jesus, muito bem explicado. Havia crentes naquela igreja de Tessalônica que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Esse era o problema. Uma igreja que espera o Senhor voltar, e alguns membros dentro foram enganados, ensinados erroneamente, dizem, não, o Senhor já voltou, a tribulação que nós chamamos do Senhor já está por aí, já está no meio de nós. Paulo exorta veementemente os que, usando o pretexto da imediata volta de Jesus, ou seja, Jesus está para voltar agora, vai voltar agora, a tribulação é essa, não trabalhar.
Não trabalhar. Então, aí em 2 Tessalonicenses 3, verso 8 diz assim: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, diz Paulo. Eu sou apóstolo, eu estou trabalhando muito para não ser pesado a vocês. Então, por que tem irmão dentro da igreja que está aí sendo pesado a outro? Porque Jesus Cristo vem agora, né, já está na hora dele voltar, para que eu vou trabalhar? Paulo trata com alguns da igreja que se recusavam a trabalhar, falando isso que eu li, argumentando que seria desnecessário, pois a vinda de Cristo estava próxima, como diziam os falsos mestres. Não, está em cima, está aí, está acontecendo, é agora, essa tribulação e essa perseguição que nós estamos sofrendo, é isso, é Cristo voltando. Então, Paulo teve que chamar a atenção desse grupo, para não ficar dúvida, né? Bom, se a gente fosse falar uma carta para Tessalônica, os Tessalonicenses de hoje, para hoje, é muito comum encontrar pessoas que ousam deturpar a doutrina das coisas futuras. Isso, meus irmãos, se você abrir a internet, procurar no YouTube aí o que tem de pastores de igreja ensinando coisas aí heréticas, são muitas. Por isso que o nosso pastor fala assim, o pastor Reginaldo fala, não fica se alimentando daquilo que você não conhece na internet. Às vezes eu estou conversando com o irmão, puxa, irmão, ouvi uma mensagem maravilhosa, aí conta uma história, quando está no meio da história é heresia, o irmão não sabe, não entendeu, falta de conhecimento. A Bíblia fala o seguinte: erreis por não conhecer as escrituras sagradas, e tu erra. Aí fica recebendo conteúdo daquelas pessoas que são heréticas, de heresia, e você cai. Aconteceu lá em Tessalônica. Você cai porque não conhece a Bíblia. Assim confunde outros crentes. Tenha zelo pela doutrina de Cristo verdadeira, genuína, ensinada nas cartas por apóstolo Paulo. Tenha zelo, leia a palavra de Deus, né? Bom, a escatologia é reafirmada por Paulo nessa segunda carta. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentado por seus principais elementos, certinho. Por exemplo, as perspectivas da volta de Cristo, ele vai falar, os propósitos da volta de Cristo e o plano, a ordem de volta de Cristo. Vamos ver as perspectivas da volta de Cristo. Paulo reafirma a doutrina da volta de Cristo, uma perspectiva de convicção da recompensa para os santos. Paulo fala, olha, vocês serão recompensados, sejam firmes. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz assim, eu vou ler para os irmãos aqui, o 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que creram no nosso testemunho. Então ele fala, ó, vocês serão recompensados, sejam firmes e constantes, não duvida não. Ele também mostra a convicção da vitória final de Cristo. No capítulo 2, no verso 8, Paulo fala assim, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro. A vitória é nossa, irmãos, de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então fala, fica tranquilo, que vocês serão recompensados, mas quando o Senhor voltar, essas pessoas serão mortas, Jesus matará com um sopro, num propósito, justiça sobre os perseguidores, é um propósito. Então, no 1,6, segundo Tessalonicenses 1,6, diz assim, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Ele fala aqui, o Senhor há de retribuir a eles, tribulação pelo qual tribulação. E o Senhor fala, vocês terão descanso, né? Descanso aos atribulados. Na 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, Paulo fala assim, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ah, meu Deus, quando ele abrir esse céu, que ele voltar, nós teremos descanso. O Senhor Jesus, eu amo falar no Senhor Jesus, que a palavra é viva, tudo isso aqui vem dele, né? Ele falou, no mundo vocês terão aflição, tem bom ânimo que eu venci o mundo. Eu imagino o coração dele ali, olhando para a gente hoje, ele fala assim, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então Paulo escreve para os Tessalonicenses, lá os Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, sejam firmes, vocês terão um descanso da tribulação de vocês. O Senhor castigará aqueles que rejeitam o Evangelho. Tem dois caminhos, um é treva e um é luz.
Nós precisamos andar pelo caminho da cruz, o caminho de Jesus, né? Lá em 1:8 e 9, ele fala assim, 1:8 e 9, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não tem meio termo o nosso Deus, não. Rejeitou Jesus, rejeitou o Evangelho, ele punirá. Então ele fala, rejeita, pode rejeitar as pessoas, não existe Deus, não tem problema, não perca seu tempo, irmão, continua orando e pregando, porque quem rejeita o Senhor, quem rejeita Jesus, rejeita a Deus, está fora do processo, eles sofrerão, né? E ele fala também louvor do nome de Cristo, lá no 2:10, maravilhoso, ó. No capítulo 2 de Tessalônicos, verso 10, ele fala assim, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eles abriram mão, deixaram de louvar o nome de Jesus, rejeitaram o nome de Jesus, deixaram de mão, e eles vão sofrer por causa disso, né? Aí ele fala da reunião dos santos, né? No 2:11, no 2:1, ele fala assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, porque estavam escrevendo cartas mentirosas no nome de Paulo, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixe abalar por isso. Eles eram tão mentirosos, enganavam tanto, que eles escreviam cartas dizendo que Paulo mandou essa carta. Paulo fala, não deixa se enganar. Ele fala depois, né? A Bíblia fala o seguinte, se tu pregares outro evangelho, diferente desse que nós pregamos, pode ser até anjo, é anátema, meu amigo, é amaldiçoado, é evangelho do mal, não é o do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, irmãos, no que vocês escutam na internet, de outras pessoas, que não seja o evangelho genuíno. E depois, no 2:8, ele vai falar sobre o iníquo, o anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Vai ter anticristo, irmão? Vai ter o iníquo, vai estar solto? Vai estar. Mas não tema, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é por pouco tempo. Depois ele fala sobre o plano, né? Reafirmada ali a ordem, o plano, escatologia, né? A periodicidade do ministério da iniquidade. 2:6 e 7. 2:6 e 7 diz assim, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aqueles que agora o detêm. Irmãos, eu quero citar aqui, abre aspas aqui, uma palavra do pastor Hernandes Alves, que ele fala, o que segura hoje ainda uma ordem mundial é a Constituição dos países, que proíbe um monte de coisa. O que está detendo ele ainda, que Paulo está falando, é que Roma, ela tinha uma lei que segurava, que as pessoas tinham que seguir, e hoje nós temos algumas leis. Mas diz a palavra que quando o anticristo chegar, quando esse governo chegar, essa ordem mundial, vai ser superior a toda a Constituição. Os homens vão achar que é Deus, que é maravilhoso, que é lindo, as pessoas vão se enganar com ele e ele vai dominar tudo. Mas quando Jesus chegar para buscar a gente, um sopro do Senhor matará ele e acabou, não tem força nenhuma. Diz aqui em 2 Tessalonicenses 2:7, remoção do que detém o ministério, né, que eu li agora, o mistério da iniquidade. Remoção disso, vão tirar. Então aqueles homens que estão no governo, que detêm a lei, os tribunais, os governadores, eles serão retirados e esse homem vai governar sobre tudo, não tem dúvida. Só o Senhor Jesus tem poder sobre ele. E muitos serão enganados no final, muitos serão enganados. A revelação do mistério da iniquidade, fala lá em 2:8 de novo, né, que eu li. Oposição do mistério da iniquidade em tudo que se relaciona a Deus. 2:9 e 10, vamos ver aqui, 2:9 e 10. Diz assim,
a vinda desse perverso anticristo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Meus irmãos, não se engane. Muita gente vai se enganar, porque ele vai fazer maravilhas com o poder de Satanás, não de Cristo. Vai fazer coisas surpreendentes que muitos dos crentes serão enganados. Por isso que a gente tem que estar firmado na palavra. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Então, meu amigo, aqueles que não são de Deus, que estão fora, que rejeitaram o Senhor Jesus, cairão fácil no engano, vão bater palma. Depois ele diz em 2:11 e 12, diz assim, 11 e 12, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, esses que não são escolhidos, ou sejam condenados, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, precisamos crer no Senhor Jesus, crer na verdade. Ele fala lá, Paulo mesmo falando lá em Coríntios, o carcereiro, ele fala o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro creu e foi salvo, ele e a casa dele. Mas muitos não creram, se perderam para lá. Depois ele fala em 2:8 da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz assim, então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com um sopro em sua boca. O Senhor Jesus é o forte, é mais valente que o valente. Então quando ele chegar para a gente, Paulo quer dizer o seguinte, ele vai matar com um sopro. Não se preocupe, meu irmão. Depois ele fala da destruição total do ministério, né? Da iniquidade, desse anticristo. Ele vai matar com um sopro e vai ser destruído. Um homem que vai dominar sobre todo o mundo, que vai ser como um Deus para todo mundo, mas só até o nosso Senhor chegar. Quando o nosso Senhor chegar, meu amigo, basta um sopro matará ele, um sopro de Cristo, um sopro do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu descanso, meus irmãos, eu descanso, porque o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas. Bom, existem alguns enigmas nessa epístola aí, por exemplo, alguns textos foram explicados em detalhe pelo apóstolo Paulo, né? E a gente vai apresentar dois enigmas aqui, por exemplo, homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Ele fala sobre o homem da iniquidade, ele não fala sobre o anticristo, é o anticristo, é o enigma. Bom, segundo, aquele que detém ele. Quem é que detém ele, esse homem? Paulo explica, né, que esse homem que detém são a própria lei, aquele que detém a própria lei, que não permite que eles façam alguma coisa hoje. Bom, homem da iniquidade, está descrito lá no 2:4, vamos ver lá o que Paulo fala para a gente no 2:4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o homem da iniquidade, é o falso profeta, esse é o anticristo que a Bíblia fala. E depois, né, o mesmo anticristo, aí nós vamos ter lá, irmão, vários textos, porque eu até separei alguns textos daqui, Mateus 24, Daniel, eles falam muito sobre esse anticristo, né? Daniel 9:27, Mateus 24:23, Apocalipse 13:1, depois eu vou ler alguns desses para os irmãos aqui. É um falso Cristo, criado por Satanás, que a Bíblia diz, né? Operará sinais e prodígios da mentira e será adorado como fosse Deus, que é o que o homem quer. O homem do mundo, meu irmão, ele quer ali ganhar um carro, ele quer ali ser curado. O homem do mundo, ele quer ali ganhar vantagens, né, com a igreja do Senhor. Ele está preocupado com Jesus Cristo voltar amanhã, não. As igrejas não estão pregando a volta de Jesus Cristo, não estão pregando escatologia, não estão ligando para isso não, meus irmãos. A igreja está preocupada, esse povo está preocupado com algum benefício próprio, né? Bom, ele diz que agirá 3 anos e meio, Apocalipse 13, 5 e 6,
ele será derrotado. Apocalipse 19, 19 e 20, 10. Ele será derrotado. Derrotado. E glória a Deus por isso. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Então a paga dele está preparada. E quando ele fala aquele que detém, mais provável que seja, em alguns teólogos, né, que falam, o que detém ele é o Espírito Santo. Que a hora que quiser dá o basta nele, que ele não tem poder. Bom, irmãos, antes do dia do juízo, antes da vinda do Senhor, algumas coisas devem acontecer. Uma das coisas, está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, é a questão da apostasia. Né? Questão da apostasia. Diz assim, não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado. Apostatar da fé, abandonar, largar de mão, ser negligente. Paulo fala assim, o apóstolo sempre se preocupava com a saúde doutrinária das igrejas, temendo que elas fossem desviadas do caminho de Cristo, com apostasia. 2 Coríntios 11, 3, 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 4, 3. Os irmãos podem procurar. Então, a apostasia significa o abandono da fé. Largar, não acreditar mais, estou nem aí, eu quero viver o meu dia a dia, quero viver a minha vida, né? E em 2 Tessalonicenses 2, 8, eu já li com os irmãos, diz que o iníquo, ou seja, o anticristo, ele será revelado, querendo ou não. Isso vai acontecer. Às vezes a gente ora por um país melhor, a gente ora por um mundo melhor. Devemos orar sim, devemos orar, levantar uns santos orando, mas sabendo que o dia do Senhor está breve, está próximo e vai acontecer. E a Bíblia não erra numa letra, num tio. Isso tudo vai acontecer. Diz que o homem da iniquidade, o anticristo, desencadeará terrível campanha contra o Senhor. Realmente, Mateus 24, 24, vai ser assim uma perseguição terrível mesmo, de uma maneira ou de outra. Vou ler para os irmãos aqui. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou lá está ele, não acreditem. Palavra do evangelista Mateus, Jesus, escrito por Mateus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Para ser possível, enganar os eleitos. Para enganar os eleitos. Vão fazer maravilha. Então nós, os eleitos do Senhor, precisamos estar firmes na rocha. Firme na rocha. Aí eu deixo aqui, irmãos, alguns versos, né, capítulos e versos da Bíblia que fala sobre o anticristo. Vamos lá, pega aí lápis, papel e caneta. Eu até separei tudo aqui, mas não vai dar tempo de eu ler para os irmãos. Isaías 16, 4. 2 Tessalonicenses 2, 3. Que fala sobre o homem do pecado. O príncipe que há de vir, Daniel 9, 26. O rei do norte, Daniel 11, 40. O angustiador, Isaías 51, 13. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, 3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2, 8. O mentiroso, primeira carta de João 2, 22. O enganador, segunda carta de João, verso 7, que é um capítulo só. O anticristo, primeira carta de João 2, 18. A besta, Apocalipse 11, 7. E o rei feroz, Daniel 8, 23 a 25. Importantíssimo essa leitura. Se os irmãos quiserem depois, irmão, me chama no WhatsApp da igreja que eu passo para os irmãos. Muito importante, irmãos, muito importante. Bom, Tessalonicenses para hoje, a iminência da volta de Jesus não pode ser desculpa para a inatividade do serviço do rei. Jesus vai voltar, está próximo, o pastor está falando que está próximo, está aí os sinais aí, terremoto, guerra, etc. Isso não tem que parar de pregar, não. Mesmo que seja difícil entender todos os aspectos que cercam a doutrina da volta de Cristo, firme na vida, na esperança de que um dia ele voltará. Nós precisamos viver assim. Um dia Cristo vai voltar e é verdade. Eu estou esperando, ansioso por este dia. Mas precisamos continuar pregando, continuar distribuindo as sementes do Evangelho e continuar trabalhando para sobreviver com a sua família. Não tem jeito, né? Bom, Paulo faz uma
uma devoção prática de oração, né? Sempre orientando a oração. Ele é intenso em incentivar a igreja a estar orando. Sempre, Paulo, em todas as cartas, está pedindo, dizendo, sem orar é impossível ter intimidade com Deus, irmãos. Sempre ora um pouquinho. Eu vou dizer para vocês, sincero para os irmãos, na madrugada eu levanto para orar e às vezes eu oro 3 minutos, 5 minutinhos, não mais que isso na madrugada, entre 3 às 5. Eu oro um pouquinho, às vezes eu oro bastante, às vezes estou cansado, mas não deixo de orar, porque a intimidade com Deus é um momento que eu falo, Senhor, eu estou com sono, mas eu acordei, queria te dar graça por essa noite, te adorar e dizer muito obrigado pela minha vida, da minha família, pelo meu sustento. Obrigado, Senhor, eu te amo. E eu vou dormir. Então nós precisamos, irmãos, ter intimidade com o Senhor. Isso é que Paulo cita. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, o crente tem que ser praticante assíduo dessa ordem de Paulo. Orar sem cessar. Irmãos, está no carro, ora, em espírito de oração. Vai fazer o negócio, ora. Lembra lá de Neemias, que ele foi falar com o rei, e num instante, num segundo, ele orou ao Senhor. Rápido, na frente do rei, ele orou ao Senhor. Deve ter falado, Senhor, esteja comigo. Senhor, em teu nome eu vou lá. Senhor, tem misericórdia. É assim uma oração de segundos que ele fez, porque estava na presença do rei. Mas ele é praticante da oração. Daniel era praticante da oração. Praticante. Proibido orar, 3 vezes ao dia de orar. Foi condenado à cova dos leões porque orou, mas orou. Não importa, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Paulo exorta a oração. A doutrina do regresso do Senhor requer equilíbrio entre a espera e a ação. Essa é a nossa conclusão, meus irmãos. A doutrina do regresso, a volta de Jesus, nós temos que ter equilíbrio. Saber que ele volta a qualquer momento e não se preocupar. Olha, tem crente que tem medo de ir para o inferno, por isso que é crente, não é que quer ir no céu, não anseia o céu, não quer morar na glória. Se puder ficar por aqui, fica. Mas o negócio é que tem medo do inferno. Crente não pode ter medo do inferno, isso não existe para a gente. Nós somos salvos eternamente, nós já temos a vida eterna com Cristo. Então, se tem crente com medo de ir para o inferno, está em alguma coisa errada. Precisa reler as 2 cartas de Paulo, Tessalonicenses e as outras demais cartas, para ter segurança. Então, esperar com paciência, tranquilo e viver sua vida de cristão, de testemunho, de pregação do Evangelho, aguardando o Senhor voltar. Se ele voltar amanhã, amém, vamos embora. Se ele voltar daqui a 10 anos, amém. Se a gente morrer primeiro, nós ressuscitaremos com ele, não tem problema nenhum, não pode ter medo. E ter ação, por enquanto ele não volta, irmãos. Ter ação, é o que Paulo fala, precisamos agir, nossa vida, trabalhar, não ser pesado aos irmãos e pregar o santo Evangelho de Deus. Não podemos ficar inquietos, perturbados, ansiosos pela demora, ou ociosos. Se eu acho que ele não vai demorar, eu sou ocioso, fico tranquilo, descansado, trabalho só para o meu dia a dia ali, mas não prego o Evangelho. Ele vai voltar e vai corrigir todo o mal, irmãos. Isso é bom para a gente demais, isso é bom. As palavras finais de Paulo são a melhor maneira de concluir essa lição de hoje. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. 2 Tessalonicenses 3,16. Que Ele nos dê a paz, que a gente descanse, que a gente espere o Senhor descansado, né? Descansado, em paz, até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Irmãos, que Deus, Ele acrescente no coração dos irmãos o que eu não pude explicar para os irmãos. Que o Senhor preencha as lacunas na mente e no coração dos irmãos a respeito da vinda de Jesus Cristo. Não precisa afundar a cabeça desesperado em Apocalipse. Apocalipse é bom para os crentes, ruim para os não crentes. Não precisa, não se preocupe. Leia a Bíblia Sagrada. Como o Senhor, viva a vida cristã. Como o Senhor fosse voltar amanhã. Hoje à noite, vamos dormir hoje à noite, vamos acordar com a trombeta, tocando, e o Senhor vindo nos buscar e a gente glorificando. Vamos dormir assim. Viva com a paz de Deus no teu coração, de Jesus Cristo. Viva uma vida santa. Diz como no tempo de Noé. Muitos casavam-se e davam-se em casamento. Pessoas viviam bem, tudo tranquilo, uma vida boa. Só não tinha Deus no negócio. E morreram todos afogados. A mesma coisa é hoje para nós.
Vamos viver uma vida como o Senhor conhece amanhã buscar a gente. Vamos viver uma vida santa, saudável diante de Deus. Cuidado com as coisas que vêm do anticristo. Cuidado com as coisas que é heresia. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia Sagrada. E procure as dúvidas com o teu pastor. Não tire a dúvida da internet. Que Deus te abençoe e te guarde rica e abundante. Um abraço.